Olá, pessoal. Hoje nós estamos abrindo aqui mais um podcast da Altasnet. A gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a modernização de infraestrutura com a adoção de hiperconvergência. Eu convido aqui o Marcelo Nassau, que é CIO da PUC Minas, para bater esse papo com a gente, e tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente vai debater aqui hoje. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Orly, a Fernanda, a equipe da Altasnet, né? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência. A PUC Minas, ela pertence à Sociedade Mineira de Cultura, né, que é a instituição mantenedora da PUC Minas e também dos colégios Santa Maria Minas. A PUC Minas hoje, ela é considerada até pelo Vaticano a maior PUC do mundo, a maior pontifícia do mundo, né, em número de alunos. Nós atuamos em todas as áreas de conhecimento, em todos os níveis de ensino superior, né? Graduação, pós-graduação, programas de pós-graduação, extensão, enfim, né? Então é uma universidade hoje com um alto reconhecimento não só do mercado, mas também dos rankings internacionais, né? Então é uma instituição hoje de muita relevância no nosso cenário. Tá? Nós fazemos parte também da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Então temos outras instituições cuja TI corporativa, né, pela qual sou responsável, junto com uma equipe de mais de 120 pessoas, cuidamos também de 2 emissoras de rádio, uma TV, uma empresa de concursos, que é a FUMARC, também da própria Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem mais de 300 paróquias e algumas instituições assistenciais. Então, todo esse contexto, né, precisa de uma infraestrutura extremamente robusta, extremamente confiável, né, além dos próprios desafios de educação. Perfeito, Nassau. Me conta, como era a infraestrutura anterior da PUC Minas? Você já disse todo esse arcabouço aí de entidades que estão dentro da PUC Minas. A gente pensa muito em educação, mas não é só educação, tem outras frentes. Como que era a estrutura de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a educação representa o maior dos nossos desafios, né? Praticamente 80% da demanda da nossa TI corporativa, tá? E a gente tinha 2 data centers. Até 2021, né? Era um data center administrativo que servia a todas as aplicações corporativas de todas essas instituições que eu citei, e também um data center acadêmico, né? O data center corporativo ficava na Floresta, na nossa infraestrutura de TI, e o data center acadêmico ficava na PUC Coração Eucarístico, né? Que é a maior de todas as nossas unidades. A gente tinha essas 2 estruturas já obsoletas, já no final do ciclo de vida, né? Não era uma infraestrutura totalmente adequada para tudo que a gente precisava, e estávamos diante aí de um momento de refresh tecnológico, né? Então, dentro de várias opções de mercado, precisávamos trazer uma solução para esses 2 contextos diferentes. Então, esse era, né, o nosso desafio que estava na pauta para poder ser resolvido. Perfeito. Você mencionou o ano era 2021, a gente estava em plena pandemia. Eu acho que vocês precisavam também reinventar o negócio de vocês, já que a educação presencial não era possível em detrimento à pandemia. E isso também ajudou numa decisão de ir para a solução de hiperconvergência. O que também a pandemia alavancou essa decisão de vocês? Então, esse estudo começou justamente em 2020, né? Porque a gente precisava ter uma infraestrutura pronta em 2021, independente da pandemia. Aí veio a pandemia e os desafios aumentaram, né? Porque foram muitas novas demandas, né? Uma transformação digital como nunca aconteceu na educação, não só na PUC Minas, mas em todo o mercado de educação. Hoje a gente tem produtos digitais que não se imaginava na época, né, que teríamos hoje. Então muita coisa aconteceu e a demanda ficou ainda mais forte, né? Provavelmente até o escopo do que a gente precisava, realmente ele precisaria ser revisto, né, nesse momento, em função dos novos desafios que foram apresentados pela pandemia. E aí, nesse contexto, né, a gente tinha várias possibilidades. Construir um data center, levar tudo para a cloud, né, fazer uma estrutura de hosting, um grande data center de mercado, investir numa infraestrutura tradicional, né, de servidores, storage e tudo mais.
e também a hiperconvergência, né? Então, a decisão na época foi justamente a gente investir numa infraestrutura hiperconvergente e levar toda essa estrutura para um data center de mercado, né? Ou seja, a gente não tinha um data center adequado na época, né? Com todas as proteções, com todo o nível de serviço que a gente precisava. Então, a melhor, né, de todas as opções que se apresentaram na época era justamente fazer esse refresh tecnológico, ter os equipamentos próprios da instituição e levá-lo para um data center de mercado. Perfeito. Com a adoção da hiperconvergência, o que você viu de interessante nessa adoção, sair da infraestrutura de 3 camadas tradicional e ir para a hiperconvergência? O que você notou de melhoria para performance, para otimização de pessoas, processos? O que isso foi importante para a PUC Minas? Bom, dentro desse modelo que a gente adotou, né, a infraestrutura hiperconvergente, ela resolveu várias questões. A primeira delas é que a gente tinha 2 data centers. Não tinha como a gente fazer um investimento em 2 data centers novos, né? Então, essa infraestrutura hiperconvergente que a gente adotou na época, com 10 nós, né, ela possibilitou que dentro de uma mesma infraestrutura, dentro de um mesmo hardware, a gente tivesse os 2 ambientes totalmente separados. A gestão deles é separada, totalmente independente, mas um mesmo hardware poderia servir aos 2 ambientes de forma totalmente independente. Então esse foi um primeiro ganho muito significativo. O outro ponto foi justamente levar para um data center externo, né? Qualquer data center hoje numa modalidade de colocation, ele precifica pelo número de racks que você utiliza, pela energia elétrica que você consome, né? Então a infraestrutura hiperconvergente possibilitou uma grande economia de energia em relação ao que a gente tinha. Isso foi real na ponta do lápis mesmo, né? Então isso está até alinhado com os princípios da instituição e da universidade de sustentabilidade, é uma redução brutal, e também ocupação de espaço, né? Então a gente tinha aí praticamente 6 racks, 7 racks ou um pouco mais nesses 2 ambientes. A gente conseguiu consolidar tudo em quase um rack e meio, mais ou menos, né? Então isso viabilizou ir para um data center externo, né, na modalidade de colocation. Uma outra questão muito importante, até pela solução que a gente adotou, né, a gente vinha de uma experiência com VMware de muitos anos, com equipe capacitada em VMware e tudo mais, e a gestão do ambiente que a gente escolheu, né, com a tecnologia Nutanix, principalmente, ela possibilitou uma gestão muito mais otimizada, é muito mais fácil, né? Se eu falar hoje com a minha equipe, por exemplo, que a gente vai voltar para o VMware, né, independente de todos os problemas de licenciamento que o mercado está enfrentando hoje, mas do ponto de vista de gestão, né, a gente também tem um ganho muito alto. Você tocou num assunto muito importante, acho que você leu um pouquinho o que eu ia te perguntar, mas essa adoção de hiperconvergência, a gente também tem a gente está perdendo, né, a dependência daqueles profissionais especializados em infraestrutura. Na infraestrutura 3 camadas, geralmente você tem um cara muito especialista em virtualização, uma pessoa especialista em rede, uma pessoa especialista em storage, e a hiperconvergência traz uma experiência de one click muito próximo do que você tem na nuvem, e isso é uma otimização de processo, também é uma otimização de gestão de pessoas, você não tem que ter mais aquele time multidisciplinar. Como que foi isso para vocês lá na PUC Minas? A gente sentiu isso de forma muito expressiva, né? A capacitação dos profissionais ela é muito mais rápida, a gestão é muito mais simples, realmente, né? O time to market, por exemplo, para se colocar uma solução nova no ar, né? Para se criar um novo ambiente, para uma nova aplicação que a gente está testando, é muito mais rápido do que era anteriormente. Então isso fez toda a diferença, até na velocidade com que a gente conseguiu, né? A partir do novo ambiente, colocar novas iniciativas, novos projetos, né? Como eu falei, todo esse processo de transformação digital que a educação passou de 2020 para cá, então isso foi um fator determinante, né, para a gente alcançar vários objetivos de negócio. Legal. Nassau, fala para a gente também um pouquinho como que foi essa decisão de mudar da infraestrutura 3 camadas para a infraestrutura hiperconvergente, todos os desafios que estavam ali contidos nesse projeto, né, para fazer uma mudança, tirar tudo de um lado, colocar no outro. Conta para a gente um pouquinho como que foi essa experiência para vocês e como que a Altasnet pôde ajudar vocês nesse lift shift, que basicamente vocês saíram de uma infraestrutura 3 camadas, foram para a hiperconvergência e tiveram que migrar todos os seus workloads ali com o menor impacto possível.
Sim. Então, a primeira decisão difícil, né, é qual caminho seguir, qual tecnologia a gente ia adotar, né, e qual modelo de negócio a gente ia adotar. Pra você ter uma ideia, assim, o que motivou, a gente é assessorado pelo Gartner desde 2020, né, e o que motivou a gente contratar o Gartner, né, para nos assessorar em desafios de tecnologia foi justamente esse projeto, né. Então a gente colocou esse projeto em pauta, precisávamos tomar uma decisão muito importante e eles nos ajudaram em cada detalhe da decisão, da tecnologia, do hardware e tudo mais, e foi uma decisão assim muito bem pensada, minuciosamente, cada detalhe. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos reuniões, né, recorrentes com analistas do Gartner, e eu lembro de pautas assim tão específicas que até o tipo de disco que ia dentro do hardware a gente chegou a discutir com analistas do Gartner, né? Então foi uma decisão realmente difícil, mas muito consolidada, muito bem tomada na época, né? E aí a gente tinha que planejar a virada, né? Tomamos a decisão no final de 2020 e tínhamos que planejar todo esse processo de migração. E eram 2 data centers, né? Então instalamos primeiro a infraestrutura, né, no data center da Sonda, aqui em BH, começamos a migração pelo data center acadêmico, né? O data center acadêmico ele migrou em julho de 2021 e o administrativo migrou em outubro de 2021. Então isso foi muito transparente até para os nossos usuários, para a comunidade acadêmica, todos os serviços. Então a gente ia fazendo de forma gradativa a transição de cada serviço, né, de um determinado momento um serviço que funcionava no data center anterior passava a funcionar no data center novo de forma tranquila, transparente, e aí a gente já poderia ir liberando aos poucos para o usuário, e a gente não teve um downtime expressivo, né, o tempo de janela de parada que a gente tinha planejado para as 2 migrações, ele foi bem inferior do que aquilo que a gente planejava, né? Eu acho que o sucesso de todos os projetos, né, ele depende muito do planejamento bem feito. Então a Altasnet, junto conosco e com a equipe da rede acadêmica, eu acho que planejou cada detalhe, né, e até os fabricantes também, que estavam muito envolvidos no processo. Então eu acho que o planejamento foi muito bem feito e muito bem executado. Aconteceu tudo dentro dos prazos previstos e até nos surpreendeu positivamente com essa velocidade, né, com a qual a gente conseguiu fazer essa virada sem ter muito impacto ou interrupções dos serviços, tanto para a área acadêmica quanto para a área administrativa. Então foi muito positivo. E vamos falar do presente, né? Vocês migraram, adotaram a hiperconvergência em 2021, quando ela estava sendo mais difundida dentro do mercado. E como é que foi isso? Migraram, começaram a usar a hiperconvergência, como é que foi a questão de resiliência, a questão de suporte, satisfação de usuário, como que você classifica toda essa migração no modelo presente, né, do que vocês estão utilizando hoje, o que você pode falar para os nossos locutores aí, interlocutores, sobre isso? Então, é um ambiente muito estável, né, muito tranquilo de ser administrado, muito confiável, tá? A gente não teve problemas ali de paradas ou qualquer interrupção de serviços, né, que eu lembro, mais séria, pouquíssimos chamados abertos. A gente teve alguns probleminhas no início, até em relação à incompatibilidade de alguns produtos com o ambiente Nutanix, né, que era algo novo ainda, não seriam todas as empresas, né, que adotavam na mesma proporção do que se adotava VMware, por exemplo, mas isso já está completamente resolvido hoje, né? Hoje a gente não tem nenhum tipo de incompatibilidade de produtos com esse ambiente, então é algo bem tranquilo. E outra coisa também que nos surpreendeu é a própria capacidade do ambiente em termos de escala, né, das nossas demandas, porque a gente tinha previsto até em orçamento aumentar um pouquinho essa infraestrutura de 2021 para cá e não foi necessário, né? Nós não adicionamos nenhum nó novo no ambiente. A parte de armazenamento e deduplicação de dados, ela nos surpreendeu muito positivamente. A gente fez uma RFP, né, dizendo o quanto ela tinha que entregar em termos de espaço disponível, e após a migração, isso foi uma surpresa, né? O espaço era muito maior do que estava previsto, então a gente não precisou fazer nenhum tipo de upgrade nesse ambiente, né? Mas assim, foi acima das nossas expectativas.
Nesse meio do caminho, né, a gente está em 2024 e fomos surpreendidos pela notícia aí da compra da VMware pela Broadcom. Isso gerou um certo desconfiômetro no mercado em continuar com VMware em detrimento aos preços que estão sendo praticados. Você foi um dos primeiros aí, principalmente clientes da Altasnet, a adotar a hiperconvergência com Nutanix. O que você pode dizer para os nossos telespectadores aí a respeito de Nutanix, como que ele funciona, por que vocês devem adotar uma infraestrutura hiperconvergente com Nutanix e não ficar mais dependendo de VMware, com todos esses preços que estão sendo praticados? O que você pode dizer para o nosso público? Primeiro, quando a gente adotou, né, a Nutanix como solução, a gente não considerou essas questões comerciais, né? Isso aí era muito próximo uma da outra, então assim, a decisão não foi por preço na época, foi até por questões técnicas, né? Os preços eram muito equivalentes. E, além disso, né, a gente conseguiu preservar muito esse investimento, principalmente na facilidade de gestão e na não necessidade de upgrade desse investimento, tá? Então eu vejo que hoje é uma grande oportunidade de empresas que têm essa cultura de VMware, né, de muitos e muitos anos, como a gente tinha na época. Não é nada dolorido, não é nada complexo, né, fazer esse tipo de transição, tanto a transição técnica mesmo, mas a transição dos profissionais que fazem gestão desse tipo de ambiente. E depois que essa chave vira, né, depois que os profissionais estão devidamente capacitados a administrar o ambiente Nutanix, eles não querem voltar. É fato, né? Então, isso não só a nossa equipe, mas profissionais de outras instituições também relatam isso, né? Depois que eles fazem essa transição para Nutanix, eles não querem mais voltar para o VMware. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que o mercado tem de olhar para essa tecnologia, né? Não só do ponto de vista comercial, que hoje passa a ser um grande desafio, né? A gente equilibrar os nossos orçamentos, as nossas limitações com as políticas dos fabricantes, que mudam constantemente e nos pegam de surpresa, né? Então eu acho que isso aí é uma grande oportunidade que todos têm de olhar para esse ambiente, e os resultados são muito positivos. Perfeito. Só espero que a Nutanix também não venha com nenhuma surpresa aí nos próximos anos, né? Perfeito, a Nutanix tem evoluído muito, né, principalmente lá de 21 para 24, hoje a gente tem uma evolução significativa, mas eu queria que você me contasse também, assim, o que você poderia dizer para os nossos telespectadores, pares de você como CIO e decisores de tecnologia dentro das empresas, por que a adoção de hiperconvergência num contexto geral, por que você recomendaria as pessoas a migrarem, digamos, da infraestrutura tradicional 3 camadas para a adoção de hiperconvergência? O que você pode dar de contexto geral, assim, dos pontos positivos também? Se tiver alguma coisa negativa, fica à vontade, pode falar, para todo mundo ter uma ciência de tudo que a hiperconvergência pode entregar. Bom, olhando lá para trás, né, quando eu comecei a ouvir falar de hiperconvergência, né, a gente ficava com o pé atrás. Poxa, essa estrutura tradicional, o meu storage aqui robusto e tudo mais, passar por uma infraestrutura como essa, será que vai ser capaz de entregar, né, tudo que a estrutura de 3 camadas tradicional entregaria? Então a gente começou a ficar com o pé atrás. Depois começou a ter mais mercado, ter feedbacks positivos de alguns clientes que começaram a adotar, mas aí tinha um problema de preço, né? Quando a infraestrutura hiperconvergente começou a se consolidar no mercado, ela ainda era mais cara do que as infraestruturas tradicionais. E depois a coisa começou a se equilibrar, né? Então foi nesse momento até que a gente tomou essa decisão, talvez até seja um projeto mais viável do ponto de vista de investimento hoje, mas eu acho que as grandes questões são a facilidade de gestão, né? Tem a questão da sustentabilidade, que hoje é importante, tá? Consumo de energia é algo que está sempre na nossa pauta, né? Dentro dos pilares aí de ESG, a gente adotar infraestruturas mais sustentáveis. Eu acho que isso aí é uma justificativa forte hoje para todas as organizações, né? E a entrega também de um ambiente com mais performance, né? A gente teve um ganho de desempenho em muitas aplicações mesmo, tá? Tiveram um desempenho surpreendente em relação ao que era antes na infraestrutura tradicional, e também uma infraestrutura muito segura, né?
né? Por exemplo, o próprio Nutanix, ele tem features, ele tem funcionalidades ali anti-ransomware, por exemplo, que protegem a infraestrutura, né? A gente não teve incidentes de segurança desde então nesse ambiente, então é algo que, assim, endereça a questão da sustentabilidade, do desempenho, da segurança, da robustez, e eu acho que até dentro aí da gestão e da facilidade do dia a dia, né, que a gente é cobrado, toda a área de tecnologia, para colocar novas soluções no ar, né, para viabilizar novas iniciativas tecnológicas, tudo hoje depende de tecnologia, então está bem alinhado também com essas demandas de uma área corporativa de tecnologia. E sobre a resiliência da hiperconvergência, o que você pode dizer para a gente? Então, a gente trabalhou muito essa questão da arquitetura, né? Foi até uma discussão, vamos colocar um nó adicional ou 2 nós adicionais, né? A gente via, por exemplo, que empresas lá fora trabalhavam sempre com 2 nós adicionais. No Brasil já é mais comum se trabalhar com um nó adicional por questões de segurança, tá? Mas a gente nunca teve nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de parada nesse ambiente. É um ambiente extremamente robusto, né? A arquitetura desse ambiente, ela é extremamente resiliente. A gente não percebe nenhum tipo de incidente que impacte ali nas nossas operações do dia a dia. Então, assim, é até difícil falar em cima de algo que não aconteceu, né? Então, a gente tem um ambiente muito estável desde 2021. Como eu falei, são até 2 equipes separadas que administram a parte acadêmica, é como se fosse uma nuvem privada, né? Cada um tem seu ambiente ali, seu espaço, que pode criar suas máquinas virtuais, né? Dar mais recurso para um serviço ou para outro e tudo mais, e isso nunca teve conflito dentro de um mesmo hardware. Então, isso possibilita também essas oportunidades, principalmente para grupos econômicos, que às vezes cuidam de mais de um tipo de negócio, né? Ter um ambiente como esse é algo muito importante, né, para essa flexibilidade que a gente precisa no dia a dia. Então, é até difícil de falar assim, olha, em cima de determinado incidente A ou B, porque eles não aconteceram em quase 3 anos aí de operação. Legal, vamos explorar um pouquinho agora sobre parceiro, né? A gente sabe no mercado é comum, você deve ter participado no processo outros players que não a Altasnet, e o que você diz assim sobre a escolha do parceiro ideal, capacitado para ajudar esse processo de migração? O que você pode dizer aí sobre esse tipo de escolha? Porque é normal, empresas vão participar da concorrência para vender soluções, e como foi a Altasnet e por que a Altasnet nesse processo de vocês? Bom, primeiro ponto, assim, a gente é bem transparente nos nossos processos de contratação, né? Nós temos uma área de contratação de grandes projetos, né? Essa decisão ela não é só da TI, é claro que a TI direciona algumas tecnologias, alguns requisitos, né? A gente escreve termos de referência e tudo mais, mas as decisões finais, né, às vezes acontecem até fora da TI. Tá? E aí a gente procura também, né, selecionar os parceiros junto com os fabricantes. Normalmente em projetos muito críticos, a gente até procura o fabricante primeiro, né, antes de procurar o parceiro. Então qual é o parceiro credenciado e habilitado para esse tipo de projeto? Até para ter aquele respaldo, né, do fabricante, que é muito importante. Então a Altasnet ela foi respaldada, né, pelos 2 grandes fabricantes ali que estavam envolvidos, que era a Lenovo, no caso do hardware, e também a Nutanix, né, toda a infraestrutura de software, de hiperconvergência. Então isso já nos deixou bem tranquilos. A gente fez muitas sessões técnicas, né, antes de entrar até na parte comercial. Então essas sessões técnicas, né, todo o processo conduzido pela Altasnet, pela equipe que iria implantar o projeto, né, a gente tem muito cuidado também em conversar com quem vai fazer, porque às vezes a gente tem ali na pré-venda alguém que vai te mostrar alguma coisa, te convencer, te encantar, né, no momento de pré-venda, mas não é aquela pessoa que vai executar. Então, projetos muito críticos, a gente também tem essa preocupação de conversar com quem realmente vai executar e vai entregar aquele serviço. Então, a gente teve essa segurança durante o processo de sessões técnicas e tudo mais, e também, né, quando chegou no momento ali comercial, a Altasnet, junto com os parceiros, conseguiram chegar nas melhores condições que se apresentaram
apresentaram para as tecnologias ali e as parcerias que estavam em pauta, né? Eu acho que hoje qualquer área de tecnologia, né, ela não trabalha sozinha. Eu acho que essas parcerias, em alguns casos, elas passam a ser mais do que a parceria em si, passa a ser até uma aliança mesmo, né? A gente precisa realmente contar com bons parceiros para os nossos desafios. A gente tem dificuldade, eu acho que toda a área de tecnologia, de ter profissionais sempre atualizados em todas as tecnologias, né? Todo ano muda muita coisa em todos os ambientes tecnológicos, parte de segurança, a parte de infraestrutura, né? A parte de inovação, enfim. Então, contar com bons parceiros, eu acho que é estratégico para toda a cadeia de serviços aí da TI. Como eu falei, a Altasnet, ela se mostrou, né, não só respaldada pelos fabricantes, mas também com toda a competência necessária para implementar esse projeto para nós, né, no ano de 2021. Nassau, vamos falar um pouquinho agora sobre inteligência artificial, que é um assunto que está na pauta hoje de todas as empresas. Pode não ser o contexto de vocês, mas basicamente quem trabalha com IA hoje, a gente está falando em dados. Dados exigem um alto poder de processamento, e isso passa a ser um pilar para a decisão de adoção de IA dentro das empresas, né? Onde você tem geralmente infraestruturas obsoletas, perto do fim de vida, e que precisam de um poder de processamento muito significativo para a adoção de IA, principalmente a IA generativa. O que você pode falar sobre a hiperconvergência na adoção de IA, mesmo que não seja o contexto de vocês, para que as pessoas também coloquem na mesa para os seus decisores corporativos sobre a hiperconvergência para a adoção de IA? Uhum. Bom, em relação a IA, né, primeiro eu acho que é algo que está na pauta de todo mundo e conosco não é diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um workshop com os principais gestores da universidade no final do semestre passado, né, para mostrar o potencial da IA, principalmente para a educação, no caso da PUC Minas, e a gente abriu, né, uma pauta ali de que eles pudessem apresentar iniciativas de IA que pudessem contribuir com cada área de negócio, né? Com o RH, com a pesquisa, com a graduação, com a extensão, com o financeiro e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, né, surgiram 132 oportunidades de IA. E aí a gente consolidou essas oportunidades, né, e a gente está com a pauta agora de mais ou menos 61, 62 oportunidades, e a gente agora está passando por uma priorização dessas oportunidades para que esses projetos realmente comecem a ser executados no próximo ano, em 2025. Mas é uma longa jornada, muitos projetos de IA virão pela frente, né? E o hardware faz toda a diferença, a infraestrutura de hardware, né? A gente pode trabalhar com nuvem, podemos trabalhar com uma infraestrutura local e com uma infraestrutura até pessoal, né? Os notebooks e os desktops, eles já vêm, os novos, com as NPUs, né? Com as unidades aí de processamento neural, justamente para processar grandes volumes de dados e passar a ter essa capacidade, né, de responder prompts, responder via IA generativa, por exemplo, né, até dentro de uma planilha Excel, de um documento Word, enfim, né? Então isso vai ser de ponta a ponta. Toda a infraestrutura de hardware precisa estar preparada, né? E eu acredito que a gente vai passar agora por uma renovação da infraestrutura tecnológica de ponta a ponta, né? Os serviços em nuvem que serão adotados, a infraestrutura de data center, né? Acredito que a infraestrutura atual ela é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo, a parte de machine learning, por exemplo, a gente já consegue fazer algumas iniciativas dentro da infraestrutura atual, mas outras precisarão ali de processamento gráfico, né, GPUs específicas ou NPUs específicas, para que a gente possa ter uma alta capacidade de processamento. É algo bem desafiador, né, e acredito que todo mundo tem que olhar para isso, para toda a cadeia, né, de infraestrutura tecnológica, desde o notebook ou desktop que está na mesa lá de um gestor, por exemplo, até a nuvem, né, que é a última ponta lá do processo. É algo inevitável, né? A adoção de IA requer toda essa modernização de infraestrutura e todo mundo vai ter que passar por isso. Em termos de segurança, eu acho, não sei se é de conhecimento de você, mas a Nutanix é o único hypervisor de mercado que hoje não tem nenhuma vulnerabilidade explorada e explícita para o mercado, né?
A gente sabe também que o VMware está no mercado há muito tempo, tem suas vulnerabilidades, mas sempre tem saído vulnerabilidades novas. O que você diz também dessa parte de segurança da hiperconvergência? O que você teve de ganho? Bom, a segurança é sempre desafiador para todo mundo, né? É uma das maiores pautas de investimento que toda organização tem, e a gente nunca está totalmente pronto. Risco zero não existe, né? Então a gente procura em tudo que a gente adota, desde infraestrutura, sistemas, aplicações, né? Enfim, tudo que a gente vai buscar em termos de tecnologia, quais são os requisitos de segurança que essa solução endereça, né? Como que ela está preparada para os diversos tipos de ataque que a gente tem. O fato é que a gente nunca teve nenhum incidente de segurança dentro desse ambiente, né? A gente tem conhecimento de algumas features que a gente até utiliza e habilita, como features anti-ransomware, por exemplo, né? Como eu comentei aqui. Então, assim, a gente entendeu, até dentro dos requisitos que foram avaliados na época, que era uma estrutura muito robusta e muito madura em termos de segurança, né? Não sabia dessa informação, que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade reportada, mas é importante, né? E eu sempre confiei muito nessa infraestrutura. Então, eu acho que ela está preparada, devidamente preparada para os desafios de segurança. Tem outros, né? Principalmente aplicações que às vezes a gente desenvolve dentro de casa, que estão dentro de um ambiente como esse, né, mas que precisam ser protegidas ali de outras formas. Então, acho que como segurança é algo muito desafiador e as ameaças crescem a cada ano, eu acho que tudo que a gente adota em termos de tecnologia, a gente tem que ter ali um checklist bem crítico mesmo em tudo que ela nos oferece de proteção. Legal, Nassau. E é um assunto que está em pauta também. Hoje a gente falou um pouquinho de infraestrutura core, mas eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de aplicações. Nós sabemos que a infraestrutura hiperconvergente da Nutanix está preparada para rodar containers. Então a gente está num passo que as aplicações antes meio client-server já estão obsoletas e hoje todo mundo está fazendo aplicações em container, né? Como que está isso na PUC Minas? Vocês já adotaram alguma coisa? Estão usando isso dentro da hiperconvergência ou ainda algo que vocês estão estudando para modernizar e atualizar suas aplicações? Como que está isso lá? Bom, a gente tem sistemas legados aí de muitos anos, né? Esse é um grande desafio e até foi um dos grandes fatores de decisão também, que na época, quando a gente olhava para a nuvem, né, a gente entendeu que as nossas aplicações não estavam preparadas para rodar em ambiente de nuvem, tá? Então nós estamos passando por um processo de modernização de aplicações, a gente ainda não tem containers rodando em produção, mas já estamos fazendo provas de conceito, né? Alguns testes estão sendo feitos, e até pelos testes, né, em ambiente ali de teste mesmo, de desenvolvimento, o que foi feito atendeu, né? Então a infraestrutura hoje não é um gargalo para que a gente possa colocar no ar aplicações em containers, né? A questão é mais tecnológica e de refresh de aplicações, tempo, braço para se desenvolver, tá? Mas não em relação à infraestrutura, não é nenhum limitador e a gente está olhando para isso sim. Não temos em produção, mas já está sendo testado e homologado. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, Nassau, então eu queria o seu depoimento final aí, num contexto geral, sobre a hiperconvergência, como ela ajudou vocês na modernização e o que você pode recomendar aí para o pessoal, para procurar um bom parceiro, para estar de olho nessas atualizações e colocar isso na pauta para decisão aí interna de refresh tecnológico das empresas. Bom, o primeiro indicador, né, de sucesso de um projeto como esse é que o tema data center, ele saiu da minha mesa desde 2021. Não chega problema de data center na minha mesa, né? Então, foi uma decisão muito acertada a gente fazer esse refresh tecnológico utilizando hiperconvergência, levar para um data center externo, né? A hiperconvergência também viabilizou essa ida para um data center externo, até pelo espaço que ocupa, pela energia que consome e tudo mais. Então, assim, a gente está muito feliz com a decisão, a instituição está muito feliz com a decisão, a gente chegou até a apresentar os resultados, né, os ganhos que a gente teve com esse investimento para toda a alta gestão da instituição recentemente. Enfim, então eu acho que
o fato da gente não ter problemas, né, não ter questões ou gargalos ali, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de transformação digital, de novas iniciativas, eu acho que é um indicador de sucesso muito alto, né? E acho que todas as instituições têm que se preocupar com isso, né? Olhar um pouco para o futuro, por exemplo, como eu falei, de 2020 para cá, muita coisa aconteceu na universidade. Hoje, o nosso maior campus é a nuvem. Né? Muita gente fala assim, qual é o maior campus da PUC? O coração eucarístico. Não, não é a nuvem. Hoje a gente tem mais alunos em ambiente de nuvem, né? Nos cursos de AD, nos cursos online e tudo mais, e para isso eu tenho que ter uma infraestrutura muito robusta de retaguarda, porque toda a parte financeira está no ambiente hiperconvergente, todos os sistemas acadêmicos estão dentro desse ambiente hiperconvergente, eles sincronizam, né, 24 horas por dia com os ambientes de nuvem, né, que hoje tem ali nosso LMS, as plataformas que os alunos utilizam. Então, realmente foi um projeto de sucesso e a gente está muito feliz com essa decisão. Falando um pouco de parceria, como eu falei, é fundamental para qualquer iniciativa nova, qualquer projeto novo. Esse alinhamento com os fabricantes, ele é muito importante, né? Escolher um parceiro que realmente está sendo apoiado pelo fabricante, que tem um nível de parceria alto, não é só o CNPJ, o CPF também conta, né? Então ter bons profissionais que estejam devidamente certificados, qualificados, com projetos comprovados, eu acho que é algo muito importante também para se tomar uma decisão, e problemas acontecem, né? Sim. E aí a gente tem que saber como resolver, qual é a melhor alternativa para contornar esses problemas e seguir em frente. Eu acho que projeto é isso, né? Nem sempre a rota é seguida certinha ali, mas como eu falei, né? O nosso planejamento foi muito bem feito, a nossa execução foi muito bem feita, mesmo com alguma situação ou outra ali que teve que ser replanejada, nós cumprimos bem o objetivo, então essas parcerias realmente são fundamentais para o sucesso de um projeto. Perfeito, Nassau. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria agradecer muito em nome da Altasnet a sua presença. Você está aqui participando desse bate-papo conosco. Eu desejo muito sucesso aí na sua trajetória profissional e conte com a Altasnet nos desafios futuros para qualquer necessidade a gente poder te apoiar e fazer mais projetos e que eles sejam de muito sucesso. Muito obrigado pela sua participação. Orly, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? A você, a Altasnet. É um prazer estar aqui compartilhando com você e com o público, né, a nossa experiência. Fico à disposição, né, até para fazer algum benchmarking. Eu acho que tem muita gente preocupado aí com o VMware, com o VMware, né, como você comentou, para compartilhar um pouco da nossa experiência, colocar em contato com a nossa equipe técnica também, né, podemos compartilhar isso e será um prazer contribuir com os desafios de outras organizações também. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Um abraço aí, tudo de bom.